É, Primeiramente, bom dia, pessoal. Acho que todos me conhecem nessa reunião. Eu sou o Leandro, sou a 3 do São Carlos, tá bom? O tema da minha aula são leucocefalopatias hereditárias, né? A gente vai dar a primeira parte, focado mais na criança, a gente vai fazer uma abordagem inicial, né? Depois algumas leucocefalopatias que predominam mais em crianças, mas a gente vai falar um pouquinho de algumas doenças que se apresentam também no adulto, tá? Daqui 15 dias, né, a doutora Marina também vai é, terminar essa aula, tá bom? Com a parte 2, tá? Qualquer dúvida que tiver durante a apresentação, pode interromper para perguntar, como também, se você quiser comentar alguma imagem que esteja na apresentação, você pode comentar, não tem problema nenhum, tá bom? Antes de começar, né, propriamente o assunto, é fundamental que a gente entenda um processo, né, o processo de mielinização. Isso porque a criança, quando nasce, né, uma ressonância, por exemplo, de um neonato, ela vai mostrar sinais diferentes, né, nas ponderações, tanto T1 como T2, diferentes da do adulto, né, que a gente usualmente já está familiarizado, tá bom? Na criança, vai ocorrer, tá, uma mielinização até os 2 anos de idade. Ou seja, quando a criança nasce, ela quase não tem mielina, tá certo? Alguns focos de mielina no cérebro. E a partir daí ocorre uma mielinização, novas sinapses, né, nesse processo até 2 anos vão acontecendo, de forma que o aspecto na ressonância magnética, ela difere um pouquinho do adulto, um pouquinho até significativo, e é importante que a gente tenha essa familiaridade, por quê? Para a gente, quando reconhecer diante de uma leucodistrofia, alguma leucoencefalopatia, não ter um diagnóstico equivocado, sendo que aquele exame está normal para a idade, né? Como eu falei, essa mielinização ela começa por volta lá da 16ª semana de gestação, tá? Ela tem uma intensificação a partir da 24ª semana e finaliza por volta dos 2 anos. E há marcos na mielinização, tanto no T1 como no T2, que nós temos que saber para dizer que aquela mielinização está retardada ou há uma alteração naquela mielinização, tá bom? Aqui nós temos duas ressonâncias e ponderadas em T1, tá? Um do corte mais inferior, na fossa posterior, e outra ao nível dos núcleos da base. E o que é que evidencia? Evidencia que o córtex estão basicamente com baixo sinal nas ponderações em T1. E a ponderação T1 é fundamental para a gente ver essa mielinização, porque é esperado que o quê? Que ela esteja um alto sinal, né? Percebam aqui que essas duas ponderações, no T1, que às vezes até confunde com o flare, mas é interessante notar que na substância branca, ela tem um baixo sinal evidenciado mais aqui, né, nesse corte mais superior. Isso por quê? Porque o córtex o cérebro da criança tem pouca mielina assim que nasce, né? E a quantidade de líquido nessa região assim, é como o pulmão, né, quando nasce. A região do cérebro é grande, então ela vai representar como um baixo sinal em T1. E existe alguns marcos, né, durante a fase neonato, que a gente tem que estar familiarizado. Quais são? Geralmente é o dorso, né, da ponte, do mesencéfalo, ela vai ter mielinização, os braços, braço médio, né, do pedúnculo cerebral, tá bom? E o ramo posterior, tá, da cápsula interna. Esses focos, geralmente, na criança neonato, vão estar mielinizados, com alto sinal em T1. A partir daí, com o desenvolvimento da criança, essa mielinização vai acontecer, geralmente de dentro para fora, certo?
da substância branca profunda para a periférica, ok? E de posterior para anterior, tá ok? Isso respeita até a mesma proporção no corpo caloso. Geralmente é do esplênio até o joelho do corpo caloso, na evolução de posterior para anterior, tá bom? De tal forma que a gente observa aqui, né, com 3 meses, há uma leve mielinização dos centros semiovais, tá? Aqui já há uma mielinização da substância branca mais profunda, bem significativa, né? Quando a gente vê na periferia, ainda há o que mielinizar, né, em direção às fibras U, tá bom? E aqui, com 2 anos, há uma mielinização completa, né? Vejam que o corno posterior da cápsula interna, como também o anterior, indo até, né, a região subcortical, lá na região das fibras U. Existe um atlas de mielinização que vocês podem acessar, tá certo? Lá vai garantir que vocês vejam os marcos, tá certo, de mielinização durante essa fase, né, inicial da vida, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem interromper. Uma coisa importante que a gente vê é o conceito a gente tem que saber, é o conceito de leucoencefalopatias e leucodistrofias, né? Leucoencefalopatias é um grupo amplo, certo? Onde engloba leucodistrofias, né? Então, leucodistrofias é um subconjunto de leucoencefalopatias. E as leucoencefalopatias podem ser de variados motivos, vamos dizer assim, né? Existem aquelas leucoencefalopatias tóxico-metabólicas, que vai ser instrumento de aulas posteriores daqui. Existe dentro delas leucodistrofias, existem aquelas relacionadas à microangiopatia, mas então, é um conceito amplo das leucodistrofias. É uma doença da substância branca, ponto. Agora, já as leucodistrofias, ela vamos dizer, o conceito delas é um pouco mais difícil e, vamos dizer assim, polêmico, porque até pouco tempo atrás, e até hoje, vamos dizer assim, esse conceito não chegou à sua plenitude, né, à sua, como é que eu posso dizer, não um conceito geral, né? Existe essa glioconsórcio que ele trouxe esse conceito em que, no momento, é aquele que mais se adequa, né, a essas leucodistrofias. Ou são doenças hereditárias, né, seu conceito, são doenças hereditárias que afetam a substância branca do sistema nervoso central, com ou sem acometimento do sistema nervoso periférico, e possuem alterações tanto da célula da glia como da balinha de mielina. Bom, esse conceito é um conceito aceito, tá certo? Bem assim, fundamentado, em que eu tenho uma alteração da substância branca com um arcabouço de uma mutação, um arcabouço genético associado, certo? Provocando alteração na substância branca ou no sistema nervoso periférico, tá bom? Van der Napp, né, ela trouxe uma padrão, uma classificação de acordo com a distribuição, né, do acometimento na imagem, né? É vamos dizer assim, oi? Tá. Vamos dizer assim, é uma classificação que é interessante, que pode ser vista, mas achei um pouco, não tão didática, vamos dizer assim, né? Isso por quê? Porque há algumas doenças em que o acometimento é predominantemente, por exemplo, posterior, né, da parieto occipital, vamos dizer assim, porém há algumas variantes, ou pode acometer frontal, pode acometer também região periventricular. Então, assim, de forma mais didática, eu trouxe nessa aula, tá certo? Uma classificação que já é bem conhecida também, de acordo com o acometimento de células que compõem a substância branca. E daí eu trouxe esse slide para a gente lembrar o conceito mais básico do que compõe a substância branca, né? Vai acontecer basicamente axônios mielinizados, essa mielinização provocada principalmente pelos oligodendrócitos, tá? E as células da glia, que são propriamente oligodendrócitos,
astrócitos, micróglias e vasos sanguíneos. E acometimento dessas células vai nos dar, né, uma caracterização na imagem. Aqui nós trouxemos, né, as principais acometimentos que o artigo traz, né, das leucoencefalopatias, né, leucoencefalopatias com um arcabouço mais genético, né, e as leucodistrofias, né, que são as leucoaxoniopatias, microgliopatias, leucovasculopatias, distúrbios da mielina e astrocitopatias. Nessa aula, a gente vai falar principalmente dos distúrbios da mielina, tá? E das astrocitopatias. Não todas, infelizmente, que é muito, mas pelo menos das principais. Na próxima aula, a doutora Marina vai trazer, tá certo? Os demais acometimentos, as leucoaxoniopatias, as microgliopatias e as leucovasculopatias, como também outras leucodistrofias, outras leucoencefalopatias, com arcabouço mais genético no adulto. Aqui a gente trouxe essa tabela onde mostra mais ou menos quais as doenças e quais os locais, qual o arcabouço, né, citopatológico, vamos dizer assim, que tem, e que elas têm, né? No caso da hipomielinização, a gente vai falar de algumas dessas, desmielinização, vacuolização da mielina, tá? E astrocitopatias. Desordens da mielina, né? Entender o que é hipomielinização, dismielinização e desmielinização é importante, tá? A hipomielinização nada mais é do que você vê no córtex sinais de que aquela mielinização da substância branca não foi adequadamente feita, né? Por isso a importância de você saber aqueles marcos da mielinização normal. Desmielinização é quando eu formo uma mielina doente. Aquela mielina, no aspecto de imagem, ela vai se mostrar alterada, geralmente com um alto sinal de ponderação T2, e a desmielinização, difícil às vezes até de diferenciar na imagem de desmielinização, mas ela vai trazer uma mielina normal, que aconteceu alguma coisa e tornou ela doente. Tá? Na hipomielinização, o que é que vai ter? Uma deposição de mielina que é permanentemente deficiente após os 2 anos de idade. Ah, Leandro, mas eu vou ter que poder dar um diagnóstico de hipomielinização numa criança apenas após os 2 anos de idade? Nem sempre, né? Lembrando que a mielinização tem os marcos, né, da mielinização. Então, se você vê numa criança, por exemplo, que está hipotônica, que não está com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor com 1 ano, e há os marcos, né? E você vê, pede a ressonância magnética e vê o padrão de hipomielinização, por exemplo, ainda não mielinizou os cornos anteriores da cápsula interna, por exemplo. Então, você vê esses marcos, né, de mielização e você pode presumir que aquela alteração, haja aquela alteração de imagem. Logicamente que não é só isso, né? Os diagnósticos envolvem exames laboratoriais, que vai fortalecer no diagnóstico. A apresentação clínica, a gente vai ver um atraso no desenvolvimento, hipotonia, ataxia, espasticidade e deficiência intelectual variável, né? E os principais diagnósticos diferenciais de hipomielinização que a gente vai pontuar nessa aula são as doenças de Peliseu-Metz-Bacher e a síndrome de Cockayne, tá bom? Os aspectos de imagem também são bem interessantes nesses casos, né? No caso, numa mielina normal, um T1 vai ter um alto sinal, no T2 vai ser com baixo sinal, né? Na hipomielinização, como é nesses casos, a gente vai ter um alto sinal acompanhado de um alto sinal também em T2, tá? Esse alto sinal no T1 na hipomielinização, ele é bem tênue, tendendo a um ISO. Já na desmielinização vai ser diferente. Ele vai ter realmente um baixo sinal no T1 e um alto sinal no T2. Bem, essa doença, desculpa,
Essa doença de Pelizaeus-Merzbach, ela é um protótipo da hipomielinização, né, que é caracterizada por mutações no gene PLP1, tá certo? Do cromossomo X, que sintetiza a proteína, a proteolipídica, né, que é responsável no processo de mielinização. Existe uma forma clínica mais grave, que é a PM, né, nula, tá bom? Também conhecida como paraplegia espástica do tipo 2. A apresentação clínica vai ter nistagmo, hipotomia, espasticidade e ataxia. Na imagem, o que a gente vai ver? Na ressonância mostra um tênue isosinal na substância branca, em T1, e um alto sinal leve em T2, conforme a gente falou há pouco, né? Os ventrículos laterais são dilatados devido à redução da substância branca, principalmente, corpo caloso fino, né? E redução dos centros semiovais, cerebelo, tronco cefálico, né? O nervo óptico é afilado, lembrando que o nervo óptico é envolto de mielina, diferente dos demais, e em contraste com outros nervos cranianos, né? Na espectro, o que a gente vai ver? As áreas afetadas geralmente mostram a redução do pico de N-acetil aspartato e com uma colina reduzida. Nessas imagens, nós temos ponderações entre T2, T1 e um T1 com corte sagital. Sagital. Nesses casos, o que a gente já observa? No T2, a substância branca, percebo que tem um ato sinal. Uma criança que tem por volta de 2 anos ou mais, tá? E percebam que tem na substância branca um alto sinal, quando a gente vai ver na região periventricular, indo até mais ou menos a região subcortical. No T1, também tem um tênue, certo? Alto sinal nessas regiões, tá? Para uma criança dessa idade, era para estar mais, né? Oi? Tá. Um sinal mais elevado comparado a uma criança da mesma idade, tá? Percebam aqui que a cápsula, o corno anterior da cápsula interna não encontra-se mielinizado, tá bom? E até o corno posterior está bem frusto, né? A mielinização dele. Aqui a gente vê no corte sagital, globalmente no T1 não tem uma mielinização adequada, né? E além disso, nós temos um afilamento do corpo caloso, né? Que nessa idade já era para estar mais espesso. Outra doença é a síndrome de Cockayne, tá? É um distúrbio hipomielinizante multissistêmico raro autossômico recessivo, né? Ele é resultante de mutações nas proteínas que codificam o reparo de excisão dos nucleotídeos, que são essas principais proteínas, tá? E a apresentação clínica inclui um déficit no crescimento, atraso do desenvolvimento neurológico e fotossensibilidade cutânea, retinopatia pigmentar, perda auditiva, neurosensorial, cárie dentária e nanismo caquético. Percebam que essa síndrome ela tem mais achados do que a anterior, né? Os achados, os achados de imagem envolvem predominantemente a substância branca supratentorial, o cerebelo, corpo caloso e o tronco encefálico. Vejam que tem mais acometimento na fossa posterior também, né? Calcificações nas regiões putaminais, núcleos enteados e cortical, mas principalmente nos núcleos da base. Essa é uma característica típica dessa doença, tá? E na espectroscopia, a gente vai ver um nível elevado de lactato, uma diminuição da relação N-acetilaspartato com creatina, como também uma redução da relação colina-creatina, certo? E aqui nós temos imagens, tá? Essa ponderada em T1, essa ponderada em T2, essa um T1 sagital, e aqui uma sequência, um gradiente de suscetibilidade magnética. Aqui, no T1, a gente vê um tênue alto sinal, né, na região periventricular, porém, na região mais periférica, a gente não observa a expansão desse alto sinal, né, mostrando uma hipomielinização. Aqui no T2 a gente vê um alto sinal, sobretudo aqui no centro semiovais, né, além de uma notada atrofia cerebral, né,
um adulto jovem ou uma criança, um adolescente, como mostra aqui na imagem, a gente percebe que há uma hipomielinização globalmente, né? Além de um alto sinal no T2, na substância branca, né? Aqui, na difusão no corte mais inferior, no gradiente ético, desculpa, a gente vê esses baixos sinais, né, denotando, assim, depósitos de cálcio, né, nos núcleos da base. Além disso, desculpa, a gente observa um gradiente, né, de hipomielinização mais posterior, além disso, uma atrofia cerebelar importante, né, um gradiente, tem mais na região posterior do que anterior, e um afilamento do corpo caloso. Falou, agora terminamos a parte da hipomielinização, agora vamos falar das doenças desmielinizantes, né, que são aquelas doenças onde há uma mielina normal, porém, com aliás, uma formação da mielina ou com algum erro, tá? São estritamente caracterizadas por uma deposição de mielina normal, como a gente falou. As condições desmielizantes subcorticais envolvem centripetamente a substância branca, e os diagnósticos diferenciais que a gente fala é a leucodistrofia metacromática, a leucodistrofia de células globóides e a adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X, tá? E do mesmo jeito que a gente vai esperar nessas, de forma geral, tá? A gente vai ver um baixo sinal em T1 com um alto sinal em T2. A leucodistrofia metacromática é uma doença lisossômica, autossômica recessiva, tá certo? Relacionada a mutações que resultam em uma enzima, certo, defeituosa. Essa enzima defeituosa vai acabar por produzir uma mielina inadequada, né, doente. A baixa atividade dessa enzima, da enzima arilsulfatase, causa acúmulo de sulfatídeos no sistema nervoso central e periférico, né? E a apresentação clínica, ela é classificada em três tipos, basicamente, tá? Em infantil, tardio, juvenil e adulto, com base na idade dos primeiros sintomas dessa classificação. Na infantil tardia, os sinais aparecem antes dos 30 meses, certo? Com uma regressão psicomotora, irritabilidade, ataxia, neuropatia periférica, disfagia e convulsões, tá certo? A morte, infelizmente, a morte ocorre dentro de alguns anos após o início da doença. Na juvenil, tem início entre os 30 meses e 16 anos de idade, tá? E evolui com uma deteriorização cognitiva, alterações comportamentais, seguidas posteriormente por deteriorização motora e periférica, como também a epilepsia, tá? Existe a variante adulta, que tem início justamente após os 16 anos, existem esses marcos, né, 30 meses, 16 anos, com alterações cognitivas e comportamentais posteriormente polineuropatia. A progressão das doenças é geralmente mais lenta, com a morte ocorrendo após décadas, tá? Os aspectos de imagem da leucodistrofia metacromática, a ressonância mostra um alto sinal simétrico bilaterais nas ponderações T2, começando no corpo caloso, progredindo para a substância branca periventricular e, inicialmente, certo, poupando as fibras subcorticais, as fibras em U, né, lá na extremidade. Mas, com a avançada doença, também há um acometimento dela. Tá? E esse padrão de acometimento sugere um padrão de alas de borboleta. Há uma preservação dos espaços perivenulares, que a gente vai ver nas próximas imagens, que dá um aspecto meio trigoide, tá? Na doença. Em casos mais graves, pode ocorrer o envolvimento da substância branca cerebelar, ok? E núcleos da base, como também tálamos. Na espectro, a gente coloca o róizinho lá na substância branca afetada, a gente vai ver o quê? O pico de N-acetil-aspartato reduzido, aumento do mioinositol, tá? E o aumento da lactase. Aqui, um caso de leucodistrofia metacromática, tá? A gente vê um tênue e alto sinal, né, no T1, que era esperado que fosse maior, tá? E a ponta de seta
a ponta da seta evidencia o quê? Uma preservação no T2, tá? Dos espaços perivenulares, né? Dando um aspecto tigroide. Veja aqui que há um alto sinal na substância branca periventricular, como também peritrigonal, com preservação, certo? Preservação dos espaços perivenulares, como a gente observa na imagem. Outra doença, a doença de Krabbe, tá? É um distúrbio de armazenamento lisossômico resultante da deficiência de galactocerebro... Oi? Ah, tá, certo. A galactocerebrosidade, tá? A deficiência de galactocerebrosidade resulta no acúmulo de galactosilceramida dentro dos lisossomos das células de Schwann e dos oligodendrócitos. Então, eu vou ter um acometimento central, né, como também periférico, que resultam de uma apoptose com ativação anormal secundária da micróglia e macrófagos, né, e subsequente desmielinização e gliose. Essa doença já se trata mais de uma desmielinização. Os aspectos de imagem, observa-se um alto sinal na substância branca, geralmente demonstrada uma distribuição periventricular e parieto-occipital, pode envolver o trato córtico-espinhal também, e as características adicionais incluem o tálamo hiperdenso, que a gente vê na TC, que a gente vai mostrar já já, aumento do nervo óptico também, que a gente vai demonstrar, e esse aumento do nervo óptico a gente vai ver nas formas principalmente infanto-juvenil, e também, tá certo, o aumento de outros nervos cranianos. Na espectroscopia, que a gente vai observar na forma adulta, pode mostrar elevação anormal do, do pico de colina e do centro semiovários. Aqui nós temos ressonância, né? Essa aqui é um T1, aqui um flare, aqui um T2, e aqui um T1 pós-contraste. Perceba que contraste, quase eu não falei até aqui, né? E aí a gente faz uma ponderação a respeito dos contrastes. Nesse T1, a gente vai ver, desculpa, um flare, tá, pessoal? Que é um flare, como também aqui. No flare, a gente vai ver um alto sinal aqui no centro semiovais e na região mais posterior, né, do occipito, não, mais parietal, né, parietal posterior, indo se estendendo até mais ou menos a região frontal, tá? Na região periventricular. Aqui a gente nota o acometimento dos tratos córtico-espinhais, certo? Nesse aqui a gente vê o acometimento do córtex subinsular, né? Aliás, da substância subinsular. Aqui o envolvimento dos núcleos da base de forma geral, da cápsula interna. Aqui, numa ressonância ponderada em T1 pós-contraste, né, a gente vê um espessamento dos nervos ópticos, tá, que é uma característica da doença, e aqui uma calcificação no TC, janela de parênquima, uma calcificação nos tálamos. Tá? E aqui, uma espectroscopia em que mostra um pico acentuado de colina, tá? E uma redução do pico de N-acetilospertato. Outro que a gente pode falar é a adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X, que resulta de uma deficiência na metabolização dos ácidos graxos de cadeia longa, uma das principais leucodistrofias, certo? Em crianças e adultos, tem uma incidência de 1 para 20 mil ou 50 mil, e embora a maioria dos casos seja diagnosticado na infância, a gente pode também diagnosticar em adultos jovens, né? A apresentação clínica, ela tem 8 fenótipos distintos, tá? Mas os principais são principalmente 3, né? Que é a adrenoleucodistrofia cerebral, que apresenta-se apenas, geralmente após os 2 anos e meio de idade, há um comprometimento progressivo da função motora, como também cognitivo, tá?
Na visão, audição, e em adultos é frequentemente um acometimento neuropsiquiátrico, antes das manifestações, outras manifestações neurológicas, tá? Existe a forma da adrenomieloneropatia, que é uma apresentação adulta, é mais comum. Existe a paraplegia, existe uma paraparesia progressiva, uma disfunção icteriana, além de uma disfunção sexual e deficiência adrenocortical. O envolvimento da medula espinhal com poucas ou nenhumas anormalidades cerebrais, ou seja, há um envolvimento da coluna, mas geralmente poupa córtex, né? Poupa córtex não, desculpa, poupa substância supratentorial, principalmente. Apenas, e tem uma outra fenótipo, apenas doença de Addison, né, de Addison, que é a doença de Addison, que não tem nenhuma leucodistrofias, né, apenas uma deficiência adrenocortical primária. Os aspectos de imagem, que é principal para a gente, né, existe 5 padrões diferentes nas adrenoleucodistrofias, né, que vai ser um padrão 1, que é a substância branca profunda dos lobos parieto-occipitais e esplênico do corpo caloso, um acometimento, né, que pode incluir também lesões das vias visuais, né, e auditivas, da coroa radial, da, das vias ópticas, tá bom? Essa é a mais comum de acontecer, ocorre em 66% dos casos, tá? O lobo parietal, o lobo frontal e joelho do corpo caloso, uma outra apresentação, ocorre geralmente em 15,5% dos casos. As fibras de projeção frontopontina como cortical ocorrem em 12% dos casos, é a forma 3. A forma 4, que envolve substância branca cerebelar, ocorre em 1% apenas dos casos. E a forma 5, que é a substância branca parieto, occipital e frontal combinada, que ocorre em 2,7% dos casos. Aqui nós temos várias imagens, né? Aqui uma tomografia, onde a gente vê uma hipodensidade na região posterior dos tálamos, como também no esplênio do corpo caloso e na área peritrigonal, né? Uma baixa densidade dessas regiões, que pode ser representadas aqui na ressonância, no FLAIR, com áreas de alto sinal, nas respectivas topografias, tá? Nessa área, nessa ressonância, um T1 pós-contraste, a gente vai ver o quê? Um realce periférico a essa lesão, né? Esse acometimento. Realce esse periférico. Nessa difusão, a gente vai mostrar o quê? Um alto sinal na região de acometimento, denotando, assim, uma área de restrição à difusão. Perceba que praticamente uma alteração inflamatória, né? Que a gente não precisa tanto injetar o contraste para a gente ter certeza, principalmente pelo aspecto da difusão. E outro achado é uma tratografia, isso, a tratografia. Que a gente vê aqui o corpo caloso, né? Na região do corpo caloso, a gente vê os tratos íntegros, mas na região do esplênio há um comprometimento, né? Geralmente nas fibras posteriores, mostrando assim o comprometimento das fibras posteriores do corpo caloso, da depulsação. Aqui outras variantes, né? Aqui a variante mais frontal, comprometimento do lobo frontal importante, né? Nessa ponderação em flare. Aqui nós temos um acometimento do giro reto, como também do ventre, do mesencéfalo e da ponte. Aqui nos pedúnculos cerebelares, um acometimento, ok? E da substância branca cerebelar, como denotando nessas imagens. A gente falou das principais da hipomielinização, a gente falou principais da desmielinização, e agora vamos falar da vacuolização da mielina, né? Que os diagnósticos diferenciais são doenças de Carnot, fenilcetonúria e doenças mitocondriais com leucoencefalopatia. Na doença de Carnot, é um distúrbio autossômico recessivo causado pela deficiência da enzima asparto-aciclase. A apresentação clínica pode ocorrer nas primeiras semanas de vida com hipotonia, tá? Mas as crianças afetadas muitas vezes desenvolvem graves problemas físicos,
E mentais, os achados de imagem, a gente vai ver um hipersinal na substância branca subcortical e periférica, o T2, e há também comumente um envolvimento talâmico do globo pálido, geralmente com preservação do globo caloso, caudado, cutâneo e cápsula interna. A macrocefalia é a doença de Carnot, uma das doenças que cursam com macrocefalia, e há um acúmulo progressivo de N-acetil aspartato, né? E outra característica da doença, né? Quando você vê aquele pico bem acentuado de N-acetil aspartato, diante de um contexto, né, todo de doenças, você pode até, chega a ser quase que patognomônico. Aqui, a gente observa um T1 e um T2, onde há principalmente aqui no corpo anterior da cápsula, ou da cápsula interna, um alto sinal no T1, não, aliás, o fluxo alto sinal no T1, tá? Como também, se a gente procurar aqui na substância branca na área trigonal, nos lobos frontais, a gente vê o que? Baixo, né? Baixo sinal, onde era esperado que tivesse um alto sinal no T1, né? Aqui a gente vê, aqui é um T2, tá? Um flare, desculpa, o flare, onde a gente vê que há um alto sinal nas substâncias na substância branca, né, com uma certa preservação da substância branca profunda. E aqui, notado pico, né, de N-acetil aspartato. Bom, quando a gente compara, por exemplo, com os demais, de pulina, por exemplo, que é um dos mais altos, N-acetil aspartato, está bem aumentado. Chega a ser até patognomônico, né, da doença. Outra condição é a fenilcetonúria, tá? A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo resultante de uma metabolização anormal da fenilalanina, herdada com um distúrbio autossômico recessivo com uma incidência de 1 para 10 mil. Ela decorre geralmente de uma mutação desse gene, do PAH, tá? E a apresentação clínica são geralmente saudáveis, nascer as crianças, mas desenvolve os achados ao longo da vida, né? Realmente, que é uma doença que a gente verifica, geralmente, no peste do pezinho, tá? Os achados incluem a microcefalia, tetose, espasticidade, tremor, convulsões, problemas no comportamento, como também problemas psicológicos e eczema, tá? O que a gente vai achar nos aspectos de imagem? Alto sinal, primeiramente, isso no T2, né? Primeiramente na substância branca, periventricular, parieto occipital, e após vai ser a substância também na região subcortical. Há uma atrofia e dilatação ventricular compensatória, tá? Na difusão vai ter uma restrição nas áreas afetadas agudamente, e na espectroscopia a gente vai ver o pico de fenilalanina, né? Aqui nós temos duas imagens, o T2 e aqui uma difusão, tá? No T2 a gente observa um tênue alto sinal, né, na substância periventricular, bom? E que na difusão a gente vê esse alto sinal, né, na difusão, denotando assim restrição à difusão. Outras doenças são as doenças mitocondriais com leucoencefalopatia, né, que está dentro das doenças da vacuolização da mielina. Um dos protótipos delas é a doença de Kearns-Sayre. É um raro distúrbio mitocondrial multissistêmico, cuja apresentação clínica, o paciente frequentemente apresenta uma oftalmoplegia externa progressiva, tá? E os sintomas neurológicos se desenvolvem na infância ou adolescência. Os aspectos de imagem, na ressonância, ele vai apresentar um sinal anormal no tronco encefálico, no talo, com depósitos siderocálcicos, né, nos gânglios da base, juntamente com atrofia cerebral. Tá passando aí? Tá, pronto, agora foi. Outra doença também, infelizmente, nessa doença a gente não encontrou imagens, né? Não havia no artigo, também em outras
referências a gente procurou, mas não era nenhuma outra tão didática. A síndrome de Lyme, né, Leigh, é uma encefalopatia necrotizante subaguda, tá? É um distúrbio mitocondrial com neurodegeneração progressiva que invariavelmente leva à morte, tá? Encontrada em aproximadamente 1 em 40 mil nascimentos. A apresentação clínica, a gente vê um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e, além de uma ataxia, oftalmoplegia, assim como a anterior, essas mitocondriopatias geralmente cursam com oftalmoplesias, distonias, distúrbio do ritmo respiratório e paralisia de nervos cranianos, né? Os aspectos de imagem T2 caracterizam por sinal alto, tipicamente no tronco cerebral, substância cinzenta periaquedutal, medula, mesencéfalo e hipotálamo, né? Aqui nós observamos um T2, e aqui uma imagem de difusão, tá? Onde a gente observa focos, né, de alto sinal na substância branca profunda, né? A cápsula interna, a cabeça do núcleo caudado, aqui no globo lentiforme, tá bom? E quando a gente joga aqui na difusão, a gente vê pontos, né, pontuais de restrição, como a gente evidencia nesses casos. Pronto, a gente terminou a parte dos distúrbios de mielina, tá bom? Próxima etapa agora, a gente vai falar um pouquinho, tá? Não de todas, mas um pouquinho, pelo menos das principais, das astrocitopatias, tá bom? Que, de forma bem geral, o que é que se trata? São distúrbios genéticos, né, da substância branca devido ao acometimento de astrócitos, tá? Lembrando que, às vezes, esse acometimento de astrócitos pode levar a como é que eu posso dizer, um comprometimento também da mielina. Apesar de ser uma doença de uma doença que afeta a mielina, né, o cerne da doença está relacionado ao astrócito. As astrocitopatias, uma das principais, a doença de Alexander, tá? É uma astrocitopatia genética rara, intratável e fatal, causada por mutações dominantes de ganho de função na proteína glical fibrilar ácida do citoesqueleto. O início dela é bem variável, tá? Podendo chegar à idade pré-natal e até as formas adultas, e ela é classificada principalmente em dois tipos: a infantil, que é bem mais comum, que é dada por macrocefalia, outra também desordem que cursa com macrocefalia, quadriparesia progressiva e espasticidade, convulsões e deficiência intelectual. Na ressonância, mostra extensas alterações na substância branca, com alto sinal T2 e baixo sinal nas imagens ponderadas em T1, com predomínio frontal, certo? Na borda periventricular também há um acometimento, só com um acometimento inverso. A gente vai ter um baixo sinal em T1, um alto sinal em T2, tá? Núcleos da base e tálamos podem também estar acometidos, como também o tronco cerebral. Na tipo 2, que é a juvenil e na idade adulta, o que acontece? A gente vai apresentar uma ataxia, mioclonia palatal, disfagia e disfonia, frequentemente acompanhados de espasticidades, como também comprometimento cognitivo. Na ressonância mostra predominante de lesões com atrofia do tronco cerebral, especialmente na medula oblonga e na medula espinhal cervical. Aqui nós temos ponderações T2, um T1, tá? E um T1 pós-contraste. Aqui, no T2, a gente observa um comprometimento difuso da substância branca, notadamente no lobo frontal, né? A gente vê uma área nodular, né, aqui no corno anterior, adjacente ao corno anterior do ventrículo lateral, tá bom? Que na ponderação T1 ele apresenta um halo de alto sinal, certo? E, além disso, baixo sinal generalizado, né, na substância branca.
tá bom? Com um alto sinal na substância periventricular, como a gente pode observar aqui. E no pós-contraste, a gente vê esse realce, né, dessa formação nodular, vamos dizer assim, no corno anterior do ventrículo lateral, tá? Que dá um aspecto que é até bem sugestivo da doença de orelha de coelho. E aqui nós observamos um pico, né, miosinotol, tá bom? A gente observa esse pico aqui. Pronto. Continuando, né? Existe também a leucoencefalopatia megaencefálica com cistos subcorticais, que é a doença de Van Napp, tá? Nessa doença, há um distúrbio da mielina, caracterizado por um edema crônico da substância branca, com início na infância. Existem dois fenótipos, geralmente, o clássico progressivo e a forma remitente, né, que ela apresenta, geralmente é mais mais jovens, em que apresenta e depois remite com o tempo, tá? E a classe progressiva é a mais comum, tá certo? E também de pior prognóstico. Os aspectos de imagem, a gente vai ver também uma megaencefalia, tá? E, além disso, um alto sinal T2 difuso, bilateral, simétrico, e um baixo sinal T1 na substância branca cerebral, tá? Existem também alterações da difusão, sobretudo restrições. Na substância branca subcortical, ela geralmente é envolvida no início da doença e posterior com o envolvimento das fibras em U, né, já lá subcortical. A relativa preservação da substância branca profunda e cerebelar, tá? E um ciclo subcorticais bilaterais, certo? Intensidade glicólica afetando nas regiões temporais anteriores e subcorticais frontais. É bem típico dessa doença, né? Uma leucocitosis com presença de cistos subcorticais. Uma eventual atrofia cerebral também pode ocorrer, tá certo? Com o aumento desses cistos subcorticais. A gente pode evidenciar aqui, né? Aqui um corte mais superior e outro mais inferior, né? Aqui observando melhor o lobo temporal, tá? Onde a gente vê essas formações císticas importantes subcorticais, e aqui é uma apresentação típica no lobo temporal, como também aqui o corte mais superior, né, quase no córtex perirrolândico, vamos dizer assim, e com alto sinal, né, nas ponderações FLAIR, tá, nessas ponderações, a gente vê um alto sinal, né, na substância branca de forma difusa, com predomínio na região posterior. Outra doença é o desaparecimento da substância branca, né? Assim, vamos dizer, a apresentação clínica, mais ou menos, o nome da doença, né? Que é uma ataxia, um nome também conhecido, ataxia infantil com hipomielização do sistema nervoso central. É uma das leucodistrofias mais prevalentes e pode se apresentar em qualquer idade, variando de 2 a 6 anos, tá? Esse é o pico, vamos dizer assim, mas pode se apresentar em qualquer idade e sempre, infelizmente, é fatal. A variante leucoencefalopatia PRI, ela geralmente tem um início no primeiro ano de vida e tem um comportamento, vamos dizer assim, mais agressivo, com a morte mais precoce. A apresentação clínica são crianças pequenas com clássico desenvolvimento da deteriorização neurológica progressiva e ataxia cerebral, espasticidades e menos proeminentemente deteriorização cognitiva, tá? Os adultos geralmente se apresentam demência pré-senil com sintomas psiquiátricos ou enxaqueca. Nos aspectos de imagem, a ressonância é tipicamente caracterizada por uma rarefação progressiva por uma degeneração cística da substância branca, tá? Bem interessante, por sinal, assim, de se acompanhar, tá? O córtex cerebral é sempre culpado, tá? Enquanto o tálamo, o mesencéfalo também pode estar envolvidos. E aqui nós temos as apresentações da doença, né? Aqui a gente tem flare,
aqui um T2, outro T2, e aqui um outro flare, tá? Primeiro, a gente aqui não faz mais inicial da doença, quando a gente vê um acometimento da substância branca, mas não há, pelo menos classicamente ainda, aliás, um pouco aqui, né? Essa transformação cística da substância branca, tá bom? Aqui já a gente evidencia mais essa transformação da substância branca. Aqui já mais avançado, né? Vencer a preservação cortical com o acometimento da substância branca. E o comportamento dela, no aspecto de imagem, é semelhante ao do líquido, tá? Tem, quando a gente pondera no flare, no T2 flare aqui, aí também cai o sinal, né? A gente pode ver. Bem, pessoal, era isso, tá? Faltou algumas, não são muitas, tá? Mas devido principalmente ao tempo, a gente não pode falar tudo, sobretudo das astrocitopatias, que tem outras que são bem interessantes. Tem esses dois artigos, que foram minhas referências, tá? Além de um tratado da USP, que é muito bom também para a gente ver essas principalmente lá do adulto, tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, espero que tenha sido claro. Trouxe essa organização de forma, vamos dizer, patogenética, patoneurológica, né, com acometimento, para tornar a aula mais didática, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma ponderação a respeito da aula, vocês podem falar, pessoal. Obrigado. Leandro, só parabenizar aí pela aula. Realmente é um tema complexo que você tem que abordar. Você pode abordar de várias formas, né? Uma das formas que está nesse artigo é a partir da fisiopatologia, né? Uhum. Do acometimento do astrócito, do axônio, do ligodendrócito, da mielina. Enfim, mas é importante a gente saber essa via, mas eu também acho interessante a gente ter a noção Os padrões, da classificação por padrão, né? Que é o do outro artigo. Por quê? Porque na prática você vai ver um padrão, né? Na hora que você for na prática clínica, né? Você não vai ver o astrócito nem o oligodendrócito, né? Então, é importante a gente ter os diferenciais baseados nos padrões também, né? Uhum. Mas aí, isso é uma coisa que você também vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Você vai se acostumando com os padrões. Por exemplo, você mostrou aí adrenoleucodistrofia, né? Aí são as doenças que realçam. Teve realce ao contrário. Você pensa em quê? Adenoleuco, Alexander, entendeu? Sim, sim. Você mostrou aí umas que tinha restrição de fusão. Aí, quem restringe a difusão? Aí, doenças mitocondriais, de maneira geral, xarope de bordo, cana, não pode, enfim, hiperglicemia não cetótica. Aí você vai ampliando aí seu diferencial, baseado também em outros achados, né? Se o paciente tem ou não macrocefalia, enfim. Mas isso aí a gente dividiu a aula aí em duas, né? Porque realmente é um tema muito grande, né? Sim, professor. Mas, inclusive, não pôde ter muita participação, né? A gente escolheu fazer mais expositivo aí. Foi, professor. Porque senão não ia dar tempo. Isso. Mas é isso. Então, a próxima aula vai ser da Marina e o mesmo tema, né? Continuando. Isso. A gente vai continuar no mesmo tempo na parte 2. Ela vai falar de outras, né? Leukodistrofias e da do adulto também. Beleza. Tá bom. Parabéns, eu faço as minhas palavras do Daniel. É um tema muito denso, assustador para quem está vendo pela primeira vez, mas é um tema recorrente, né? Vocês vão ver que em congressos, em cursos, em treinamentos, sempre é demonstrado, temas que sempre caem em prova. São doenças raras, mas o conjunto dessas doenças as tornam não raras, tornam-as infrequentes, ou seja, vocês vão se deparar com elas. É importante construir esse algoritmo de relevância de tema,
né, diante dessa infrequência do conjunto delas. Eu achei interessante você ter iniciado com a questão da mielinização normal, essa é a base para a gente compreender, né? Então, imagina que a criança que nasce, ela vai se desenvolvendo e tendo aqueles marcos, aquisição de marcos do desenvolvimento, né? Primeiro ela sustenta o tronco, a cabeça, depois ela fica sentada, engatilha, pé, vai se desenvolvendo intelectualmente, enfim. Então, na medida que você tem uma mielina não formada, o retardo de mielinização, a destruição da mielina, ela também vai ter acometimento desses marcos de desenvolvimento. Ou a criança, quando já nasce hipotênica, com convulsão, ou seja, tem que suspeitar a possibilidade desse neurometabólico. É importante essa definição, né, que talvez tenha ficado um pouco confusa, Leandro, mas a definição mais atual é que é uma doença geneticamente determinada que afeta predominantemente a substância branca cerebral. Tá? Então, o termo predominantemente significa que ela pode ter uma alteração direta na mielina, no oligodendrócito, mas de todas essas estruturas que você comentou que fazem parte para a manutenção e estabilização da mielina de alguma forma. As células da glia, né, as outras células da glia, os astrócitos, as micróglias, mas também os axônios, também os vasos, né? Então, essa compreensão também. Para dificultar, a gente ainda poderia ainda ir para uma base molecular dessas doenças que acometem os lisossomos, que acometem são doenças mitocondriais, mas do ponto de vista da radiologia, né, a gente tem que realmente se basear por esses padrões de apresentação, os radiofenótipos. Aí você tem várias dicas, como o Daniel falou. Então, do ponto de vista de construção da gente, para facilitar o aprendizado, a gente tem que ter essa compreensão da relevância do tema, ou seja, não é raro, o conjunto é frequente, a compreensão da mielinização, a compreensão da fisiopatologia, mas as dicas vão estar nos padrões de apresentação e por imagem e também nos sintomas clínicos, né? Macrocefalia, progeria, baixa estatura, convulsão, isso tudo são dicas. Aí você começa, é um menino, macrocefalia, puxa, tem 4 ou 5 doenças que pode dar. Aí você olha a ressonância, o acometimento é mais frontal. Você olha a ressonância, tem só núcleos da base, doença de Crabbe, né? Você tem alteração no tálamo, tem especiamento de nervo craniano. Então, tudo isso são diquinhas que a gente vai construindo, né? Então, vocês têm que ter essa noção lógica, né? De construção, de uma lógica e integrar tudo isso. E o outro componente de aprendizado da gente, né? Que é a repetição. Então, assistam a aula, assistam de novo, quando se cansarem, leiam, quando cansar de ler, assiste de novo, e aí a gente vai adquirindo também a experiência, e não só porque vocês vão se deparar com casos, mas também porque vocês estão estudando, e a coisa vai ficando cada vez menos complexa e menos densa. Tá? E aí passa de uma fase de assustador para uma fase de motivação e de prazer. Tá bom? É um desafio, né? Mas se tiver uma disciplina, um método, e vocês se organizaram, no final vai dar tudo certo.